Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da Bitget, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo hoje. E nesse vídeo nós vamos para a boa e velha análise semanal, que era para ter ido ao ar ontem, mas eu não consegui gravar ela no dia de ontem porque eu estava fazendo a minha prova do CNPI. Passei na prova, agora eu sou um analista CNPI certificado. Isso vai abrir muitas portas para mim, para a Bitget, quando for preciso, e para outros tipos de análise que eu possa vir a fazer também. Então vai ser muito legal aí, com certeza vai vir muito conteúdo novo para vocês. Agora vamos ao que interessa, vamos falar de Bitcoin, meu amigo. Primeiro, começando pelo calendário econômico que impacta diretamente no nosso mercado cripto, a gente tem uma semana mais tranquila agora. Semana passada foi uma semana bastante agitada. Deu para ver no próprio gráfico isso, a volatilidade que a gente teve. Num dia o Bitcoin subindo bastante, no outro devolvendo tudo que subiu. Essa semana é uma semana teoricamente mais tranquila porque tem menos notícias. Algumas notícias de alto impacto que a gente tem ficam lá para quinta-feira com os dados do IPC, o Índice de Preços ao Consumidor Norte-Americano, que devem sair durante a manhã, 9h30 da manhã. Como de costume, a gente tem os pedidos iniciais por seguro-desemprego também nesse horário. 5h30 da tarde, o balanço do Fed, e na sexta-feira a gente tem o IPP, um indicador que complementa o IPC na hora de analisar a inflação norte-americana. Então, quinta e sexta, 9h30 da manhã, são os horários para ficar de olho. Agora, indo para o gráfico, eu quero mostrar alguns dados interessantes para vocês. Nesse vídeo, a gente vai falar de dados on-chain logo no início, porque vai ser importante para a nossa análise técnica, não no final como a gente costuma fazer. Mas antes eu quero passar um pouco aqui pelo gráfico. Bom, para quem está me acompanhando lá nos stories, a gente teve pouco vídeo aqui no YouTube semana passada porque eu estava lá no Rio gravando, então não consegui gravar para o YouTube, mas lá no Instagram eu estou bastante ativo. Vocês viram que a gente pegou uma DVAP. Aliás, vocês pegaram, né? Eu não peguei, eu tava no voo na hora, mas a grande maioria da galera conseguiu pegar. Uma DVAP aqui que correu tanto no gráfico de 4 horas quanto no gráfico de 1 hora no Bitcoin, na semana passada. Foi essa queridíssima DVAP aqui que cravou o nosso alvo lá em cima, né? A gente traça os alvos dela aqui para cima, ela foi parar lá no último alvo, arregaçou lá para cima, deixou um sinal de venda e a galera saiu. E depois ela acabou se tornando uma DVAP no gráfico diário também. Esse candle aqui foi uma DVAP. Por que, que a gente teve essa DVAP no gráfico diário? Por que, que isso daqui pode ser considerado uma DVAP? Vamos lá, primeiro a gente vai traçar os alvos para essa venda que aconteceu aqui em cima, que também foi uma DVAP de venda, ok? Isso aqui eu peguei. Né? Então como é que a gente traça as vendas do engolfo? O máximo e mínima dele, joga lá para baixo, a gente viu que o Bitcoin chegou aqui no primeiro alvo de Fibo. Ou seja, a gente tem o A da DVAP, que é o alvo de Fibo. Temos o D, que é a divergência? Temos uma divergência tímida, mas não deixa de ser uma divergência. Nesse momento, o Bitcoin tinha feito um preço mais baixo que o anterior, enquanto a RSI tinha feito um fundo levemente mais alto que o anterior. Então aqui a gente teve o D, tivemos o A, tivemos V, o volume? Sim, perceba o volume extremamente acima da média. A gente está falando aqui nesse dia aqui em questão, tá? Até colocar aqui o replay aqui para ficar mais fácil. Pronto. Nesse dia aqui em questão, perceba o volume bem acima da média. E tivemos o P, que é o padrão de candlestick de reversão. Isso daqui não chega a ser um martelo, porque o martelo deveria ter um pavio, um corpo 3 vezes menor do que o pavio. Não é o caso, que a gente tem um corpo praticamente do tamanho de um pavio, mas é um padrão de reversão. A gente pode encontrar um padrão de reversão. Eu não entrei nessa compra em um primeiro momento. Eu gostaria de esperar mais dados naquele momento, né? Como comentei, a gente teve uma semana muito volátil, então por isso que eu não entrei, só que muita gente acabou entrando e a gente devolveu toda essa alta aqui no dia seguinte. Porém, em momento algum, essa DVAP ela foi estopada. Perceba que o stop dela ficaria aqui embaixo, né? Um pouco mais por baixo, a gente costuma colocar para evitar verlinada. Então estaria aqui mais ou menos em 28.400, 28,5. O preço não chegou a estar lá, nem chegou a perder fundo. Eu até cheguei a comentar ontem no Instagram que eu achei que o preço, se ele fosse perder o fundo aqui, ele chegou muito próximo de perder o fundinho lá da DVAP. Nossa, quase perdeu, mas daí já voltou. Então quem entrou nessa DVAP ainda não estopou. E para quem não entrou, está voltando aqui para o preço de entrada, que a gente está praticamente no preço de entrada dela,
que é acima do padrão. Para quem está posicionado, tá tranquilo, já tá até positivo na operação. Quem não tá e quiser entrar agora, também tá tranquilo, porque não deixa de ser uma DVAP, ou seja, tem uma probabilidade de entregar os alvos muito grande, né? A taxa de acerto da DVAP hoje é mais de 70%. Então, para quem comprar agora, tem mais de 70% de chance de chegar lá no segundo alvo, lá em 30.800, para chegar lá no terceiro alvo em 31,5, em torno aí de 60% de chance, e para chegar aqui no primeiro alvo é muito provável que chegue em 30.500 aqui, cara, beira 90%. Então, para quem está nessa entrada aqui, está a favor da probabilidade, ok? Eu não gosto de entrar para sair no primeiro alvo. Por quê? Porque senão o stop fica mais caro que o lucro que você vai ter. Eu gosto de levar sempre, pelo menos, para o segundo alvo, onde eu costumo realizar uma parcial, e para o terceiro alvo, onde eu costumo sair normalmente da operação. Mas sempre que chega aqui no primeiro alvo, eu protejo no 0 a 0. Mas a situação do mercado em si, ela não está muito interessante. Pô, Fernando, mas aqui a gente tem, tá até traçado aí no seu gráfico, uma bandeira de alta, né, que foi rompida aqui para cima, muito parecida com a bandeira de alta que a gente teve durante o mês de abril e maio, que também foi rompida para cima e chegou no alvo da bandeira. Qual que é o alvo da bandeira? É o topo anterior. A gente não pode fazer esse movimento novamente? Pode, claro que pode. Mas eu quero mostrar alguns dados aqui para vocês antes. Primeiro, pode parar esse vídeo aí. Posso saber por que você não curtiu esse vídeo ainda? Por que você não se inscreveu no canal? É assim que tu me trata? O cara que vem aqui toda semana fazer análises gratuitas pra você no mercado, tu não curte o vídeo? Curte o vídeo pra gente aí, pô. Curte, se inscreve no canal, deixa um comentário legal, um comentário bacana, um comentário sincero e bora pro vídeo. Dá uma olhada nesse gráfico aqui disponibilizado pela Glassnode. O que ele mostra pra gente? Que no momento a diferença entre a máxima e a mínima dos últimos 7 dias está em 3,6% e que em apenas 4,9% dos dias negociados do Bitcoin, da história do Bitcoin, a gente esteve nesse range. Porém, se você olhar esse gráfico, você vai ver que esses 3,6% foram em momentos de acumulação do preço, como por exemplo pós-Covid, que a gente teve uma acumulação aqui bem grande no preço, a gente passou muitas semanas, nesse caso a gente vai ver até no gráfico, mas foram em torno de 12 semanas com o preço do Bitcoin no mesmo range. A gente teve uma outra situação aqui durante o bear market de 2018 também, que a gente passou muito tempo consolidado. Lá em 2016 também a gente teve aqui essa forte acumulação, que são os momentos que a gente esteve aqui nesses 3,6%. E se a gente olha para um gráfico de 30 dias, vou te mostrar aqui agora. Se a gente olha para um gráfico de 30 dias, que nos últimos 30 dias a gente está num range agora de 9,8%, ou seja, a diferença entre máxima e mínima dos últimos 30 dias é 9,8%, a gente diminui isso daqui para apenas 2,8%. O que é que isso significa? Que o Bitcoin ele está acumulado, ele está comprimido em uma zona de preço que a gente esteve por pouquíssimo tempo. E o que é que isso significa para o mercado financeiro? Que enquanto mais comprimido o preço está, e para quem estudou bandas de Bollinger, sabe muito bem como é que funciona esse tipo de análise, quanto mais comprimido o preço está, quanto mais estreitas estão a banda de Bollinger, a gente pode olhar isso aqui no gráfico, vou mostrar isso aqui já, mostrar aqui no gráfico para vocês, até tenho aqui um Trade System salvo, acho que é esse sem nome aqui, é com bandas de Bollinger. Aqui, ó, dá uma olhada nas bandas. Quanto mais comprimidas estão, mais próximas de explodir elas estão. Então perceba que ó, quando a gente comprime bastante aqui o preço, ela costuma entregar um movimento muito forte. Tem gente, aqui ó, aqui pós FTX fica muito claro esse movimento. Tem gente que gosta de semelhar esse tipo de movimento com uma mola. Eu já vi muito analista utilizar a mola como exemplo, eu acho bem legal. Quanto mais comprimida a mola está, você solta ela e ela explode. O mesmo acontece com o gráfico. E a gente está num momento muito comprimido do preço. Isso significa que um movimento muito forte pode estar prestes a acontecer. Mas se a gente olha no gráfico para aqueles momentos que a gente viu dentro da análise on-chain, aqueles 3,6%, vocês vão ver que foram momentos de acumulação muito maiores do que a gente está vivendo. Se a gente olha para o gráfico do Bitcoin agora, vou até utilizar aqui agora o BLX, que é um gráfico
com um histórico maior, a gente está praticamente 6 semanas aqui acumulado. E quando a gente viu lá no gráfico, deixa eu ver se eu estou em escala logarítmica aqui, não, colocar aqui na logarítmica é mais fácil de observar esse tipo de análise. Se a gente voltar para aqueles momentos, deixa eu voltar aqui para o meu outro gráfico, mais bonitinho. BLX semanal. Aqui, para aqueles momentos que a gente analisou nos dados on-chain, como por exemplo aqui, pós o Covid Crash, que a gente teve uma acumulação de 12 semanas, ou seja, 2 vezes maior do que a gente está tendo agora. Se a gente olha para o momento pós a queda profunda de 2018, aqui a gente teve uma acumulação de mais de 20 semanas. A gente olha para a acumulação, aqui pré-queda, né? De 2018, a gente teve uma acumulação de mais de 20 semanas. E se a gente olha para o momento pós, aí sim, pós-queda de 2016, a gente teve uma acumulação aqui de quase 30 semanas. Então, apesar da gente estar comprimido, a gente ainda pode comprimir muito mais. Historicamente, a gente viu que em outros momentos que estavam em situações parecidas, a gente passou muito mais tempo comprimido. Então, o que eu acredito que pode acontecer assim? Eu acredito que a gente pode ficar consolidado aqui nessa região por um longo período de tempo. E nessas situações, eu não gosto de estar posicionado no mercado futuro. Por quê? Porque estar posicionado por muitos dias dentro de uma operação de mercado futuro resulta em mais taxas. Se você não sabe, além de pagar a taxa, isso vale para qualquer corretora, tá? Além de pagar a taxa de entrada e saída de uma operação, você paga uma taxa chamada Founding Rate. Isso, quer dizer, depende da posição se for comprada ou vendida, tá? Ou você paga ou você recebe. Mas enfim, essa taxa é cobrada a cada 8 horas. Então, se você passar muitos dias dentro dessa operação, você pode acabar pagando bastante Founding Rate. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, eu particularmente não gosto de estar posicionado por muito tempo numa operação alavancada. Agora, se for uma compra aqui para o mercado spot, aí eu já acho mais interessante, porque a gente não precisa pagar essa taxa. Inclusive, talvez eu faça aqui algumas compras de Bitcoin para o mercado spot, para carteira sem enganação. Provavelmente eu vou gravar um vídeo sobre isso nessa semana, tá? Fazendo essas compras, caso eu decida realizá-las. Eu vou esperar fechar o dia aqui para ver como é que vai fechar. Eu gostaria muito que fechasse acima da média móvel de 50 períodos, aí eu fico ainda mais tranquilo, porque isso daqui mostraria um bear trap abaixo da média voltando para cima dela, ou seja, um sinal bastante interessante de compra, e mostraria que a média móvel não viraria, porque se a gente fechar abaixo dela e nos próximos dias entregar um pouco de queda, essa média aqui vai virar. E quando a média de 50 períodos ela está apontando para baixo, ela vira uma resistência muito forte. Existem muitos robôs que estão programados nessa média que são programados para vender quando ela aponta para baixo. Então a pressão vendedora acaba ficando muito maior. Então eu gostaria que essa média se mantesse apontada para cima para a gente não ter essa pressão vendedora. Como que ela se manteria apontada para cima? Ou com o dia de hoje fechando aqui acima dela, acima dessa média de 50 períodos, isso já faria com que ela mantesse apontada para cima, ou no dia seguinte a gente já fechasse acima dela também. Aí eu vejo com bons olhos sim uma operação compradora. Aí eu acredito que essa bandeira, ela de fato ela foi rompida e a gente pode voltar lá pro topo. Ó, tá com um carinha agora, olhando 3 da tarde, tá com um cara que a gente vai fechar acima dela no final do dia. Vamos ficar de olho. Aí quem sabe pode até rolar uma operação alavancada também, tá? Mas eu vou manter vocês informados. Caso vocês não sigam no meu Instagram, fica de olho lá nos meus stories, provavelmente eu vou avisar lá. Mas eu vou estar bastante presente aqui no YouTube essa semana também. Semana passada eu não tava muito, essa semana eu vou estar mais. Prometo. Beleza? Então isso que eu tô de olho aqui nessa semana, a gente tá numa zona de compressão, isso é importante você entender, e a gente pode se manter nessa zona por muito mais tempo. Ok? Mas isso não significa que a gente pode cair muito mais. Quando a gente fez análises de queda do Bitcoin, o que eu falei para vocês? Que a gente teve aqui uma DVAP semanal e que essa DVAP tinha alvos a serem cumpridos, né? A gente abriu diversos shorts, eu vendi no mercado spot, porém um desses alvos dessa DVAP já foi cumprido. Então se a gente traz alvos de estrela cadente aqui, máxima e mínima, a gente viu que a gente já chegou aqui no primeiro alvo. Tá? Então de fato ela já chegou num primeiro alvo.
Eu comentei aqui quando a gente estava nessa semana, não sei se vocês lembram no vídeo dessa semana, foi um vídeo que viralizou bastante, inclusive, aqui também. Foi a análise que mais deu visualizações, mais de 2.000 visualizações. Eu comentei, ó, galera, a gente chegou muito próximo do primeiro alvo, mas não cravou ele. Eu acho que a gente pode chegar nele ainda. E na semana seguinte a gente foi lá e chegou. Então, de fato, aqui essa DIVAP, ela já chegou no primeiro alvo. Eu acreditava que ela poderia chegar em alvos mais baixos, como por exemplo aqui o segundo e o terceiro alvo? Sim, acreditava. Mas ela também pode reverter no primeiro. Como é que a gente opera de VAP? A gente protege a operação sempre que chega no primeiro alvo. Por quê? Porque ele pode voltar. A probabilidade disso acontecer é grande. E é o que está acontecendo agora. Tá? Então eu acredito que essa DIVAP aqui semanal, ela pode já ter atingido o seu alvo, de fato o alvo dela seria apenas o primeiro e já está voltando lá para o topo e pode entregar uma alta ainda maior. E se a gente traçar alvos para essa alta, a gente consegue fazer isso? Vamos traçar alvos para essa possível alta, tá? Lembrando que eu acredito que o preço pode se consolidar aqui por mais algumas semanas, é o que mostra o histórico para mim. Mas, levando em conta que pós a consolidação a gente vai ter um rompimento lá para cima, a gente pode traçar alvos aqui para essa compra, sim. Primeiro alvo, obviamente, é lá o topo anterior, tá? Então, para quem gostaria de comprar aqui essa bandeira, o primeiro alvo é sempre o topo anterior, como foi, por exemplo, dessa bandeira aqui, chega lá no topo anterior, é uma zona de parcial. Mas, caso rompa, a gente consegue enxergar mais alvos para ela sim, que eu acredito que vai estar próximo de 34 alguma coisa, mas vamos ver. Como é que a gente traça alvos para isso daqui? Último topo e último fundo pós-reversão agora. A gente vê que o preço ele cravou o segundo alvo lá no primeiro momento. Recuou até a base. No primeiro ele cravou o primeiro alvo. Vamos lá. Cravou aqui o primeiro alvo. Depois foi lá cravar o segundo. Recuou até a base da entrada. Foi lá novamente para o segundo alvo e agora está querendo prosseguir seu movimento. Caso ele consiga aqui romper o topo anterior, provavelmente ele vai chegar no terceiro alvo lá em 34.491. Eu achei que tivesse mais ou menos por lá, porque também é um fundo anterior aqui, ó. É um fundo de 2022 aqui, ó. Janeiro, fevereiro de 2022 a gente fez uma região de fundo, uma região de suporte que foi rompido e com certeza vai virar resistência. No momento a gente está testando essa região histórica aqui de suporte lá de julho de 2021 como resistência e se a gente romper, obviamente a gente pode buscar aqui a nova zona de resistência que foi o suporte de 2022. E é interessante como a Fibonacci ela já dá esses alvos para a gente sem a gente nem precisar olhar lá para trás. A Fibonacci é uma ferramenta, cara, que se você sabe dominar, você com certeza vai ganhar muito dinheiro no mercado. Beleza? Mas essa é a análise de hoje. O que eu aconselho para vocês, né? Vamos fazer um resumo aqui, uma conclusão dela. Se você está vendido, pense em recomprar. Eu mesmo realizei algumas vendas aqui em 30 e já estou pensando em recomprar, pagando praticamente o mesmo preço, mas não tem problema. Hoje a carteira sem enganação, ela está com 40% de caixa, a gente está 60% posicionado e 38,8% de caixa. Então pode ser que eu compre mais aqui, vou deixar vocês informados também. Diminua a minha quantidade de dólares na carteira e aumente minha quantidade de bitcoins, provavelmente. Por que bitcoins? Porque a dominância do Bitcoin vem fazendo um movimento interessante, que ó, um movimento de rompimento do topo anterior e pullback para continuar subindo. Então a gente teve o rompimento desse topo, fizemos um pullback e não chegamos nem no primeiro alvo, então acredito que a gente pode chegar até aqui, até esse primeiro alvo aqui de praticamente 55% de dominância do Bitcoin, que consequentemente significa Bitcoin valorizando mais do que altcoins. Então por isso que eu optaria por comprar Bitcoin nesse momento, enquanto a gente não chega aqui nos alvos dessa queda. E voltando para o preço, então aconselho quem está vendido pensar sim em recomprar para buscar aí um tradezinho de curto prazo, né? A gente está falando em alvos lá em 34,5, ou melhor, de início no topo anterior e depois 34,5, são alvos não muito longos, tá? Então não acho que é hora de encher a mão para quem está fora do mercado, porque são alvos curtos, tá? Então é um tradezinho pequeno, mas que dá para dar uma alavancada na carteira. Lembrando que a gente está aqui numa DIVAP de compra que não foi estopada. Isso acaba aumentando aí a nossa probabilidade de acerto nessa operação. Perceba como o preço ele já está querendo ir lá fechar acima da média móvel em 50 períodos. Okay? Então, de fato, sim, pode ser uma compra interessante que a gente venha a ter aqui no curto prazo.
Beleza? Infelizmente o Bitcoin não caiu mais. Eu acreditei que ele pudesse cair até uma região um pouco mais baixa, né? Como a gente viu na DVAP semanal, pudesse atingir regiões lá de 25, 28 mil dólares. Não atingimos, mas tudo bem, a gente tem que estar preparado para o que o mercado entrega. A gente não sabe o que o mercado vai fazer, a gente sabe o que a gente vai fazer. Isso é um ponto muito importante. Então esteja preparado para todas as situações do mercado. Coloquei esse cortezinho aqui no meio do vídeo só para falar um ponto muito importante, tá? Perceba que esse vídeo ele está sendo gravado 3h30 da tarde. Eu só tomo decisões de compra e venda no mercado às 9 da noite ou depois desse horário, que é quando o candle diário fecha. Essa análise eu vou postar ela agora, eu vou editar esse vídeo e postar ela agora. Até 9 da noite, esse candle, que é um candle comprador, ele pode voltar tudo e virar uma estrela cadente e ser uma venda. Então tome muito cuidado, não façam compras no mercado cripto antes das 9 da noite. Se for tanto operações de curto prazo quanto de médio prazo, tá? A DVAP mesmo, ela só é configurada após o fechamento do candle. Esperem o fechamento do candle. Isso é muito importante, porque senão esse candle ele pode voltar tudo. Aí eu vou voltar no vídeo de amanhã aqui e falar para vocês, ó galera, virou uma venda, vocês compraram na hora errada. Então aguardem até 9 da noite, como eu comentei, se o preço hoje fechar acima da média móvel de 50 períodos ou até muito próximo dela, eu mesmo já vou comprar, aí vou gravar para vocês também, mas é importante aguardar, não tenham pressa, segura a ansiedade. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te dado uma luz aí sobre o que é que está ocorrendo no mercado nesse exato momento. E até uma próxima. Amanhã eu tô de volta com vocês. Valeu!